Olá a todos, meu nome é Matheus João Otto e hoje eu vou falar para vocês da minha dissertação de mestrado intitulada O Problema da K-partição Conexa Balanceada, Poliedros e Algoritmos. Eu fiz o meu mestrado na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Meu orientador foi o professor Flávio, meu co-orientador foi o professor Pablo e eu defendi a minha dissertação em outubro de 2020. É uma honra para mim estar aqui nesse CTD de 2021 da SBC apresentando esse trabalho para vocês. Então, aqui um sumário da minha apresentação. Primeiro vou começar com uma introdução ao problema, depois os resultados conhecidos da literatura, depois tem as duas formulações que nós estamos propondo. Para essa formulação de cortes, tem alguns resultados adicionais e depois as implementações dos algoritmos correspondentes às formulações e por fim tem os resultados computacionais. Então, imagine o seguinte cenário. Suponha que nos é dado um mapa de alguma região e esse mapa foi, de alguma forma, dividido em blocos. Então, essas linhas pretas representam as divisas dos blocos e os pontos vermelhos indicam a incidência de algum crime. Suponha que eu tenho duas equipes de policiais e a minha tarefa é em particionar esse mapa em duas regiões para cada equipe patrulhar, de forma que a criminalidade entre as regiões seja mais ou menos balanceada, porque eu não quero uh, sobrecarregar uma equipe com muito crime, e eu quero que essas regiões sejam contíguas, porque eu não quero que uma equipe tenha que pular de um bloco para outro. Então, por exemplo, essa poderia ser uma solução, e naturalmente eu posso modelar isso como um grafo, né? Eu posso criar um vértice para cada bloco e fazer com que o peso do vértice seja proporcional à criminalidade dentro daquele bloco. Então aqui eu tenho aquele grafo e eu vou chamar de V1 o conjunto dos vértices amarelos e de V2 o conjunto dos vértices azuis. Além disso, eu vou denotar por W de V1 a somatória do peso dos vértices amarelos, ou seja, 2 mais 1 mais 1 mais 3 mais 1, que é 8, e da mesma forma para o W de V2. Então agora um pouco de notação. Vou denotar por colchete K o conjunto de inteiros, que vai de 1 até K. E para cada I que vai de 1 até K, eu vou falar que VI é uma classe. Então aqui V1 é uma classe e V2 também é uma classe. Além disso, eu vou falar que uma K-partição conexa é uma coleção V curvo, V1 até VK, tal que V curvo é uma partição de V e o grafo induzido pelo VI é conexo. Ou seja, aqui eu tenho uma duas K-partição conexa. Por quê? Porque o grafo induzido pelo V1 é conexo e o grafo induzido pelo V2 também. Como eu disse, W de VI é o peso da classe VI e eu vou denotar por Wzão o peso total do meu grafo. Então agora eu posso definir o que é o problema da K-partição conexa, ou BCPK, que vem do inglês Balanced Connected Partition. Então nos é dado como instância um grafo conexo G, V,E, uma função de peso W que mapeia dos vértices para os racionais, menor ou igual a zero. Uma solução é uma K-partição conexa e o objetivo é maximizar o peso da classe mais leve. É dessa maneira então que nós estamos formalizando o conceito do balanceamento. Por quê? Porque dada uma solução, conforme eu aumento o peso da classe mais leve, eu diminuo o peso das outras classes. Muito semelhante ao BCPK, eu tenho o min-max BCPK, que ele é igual, com exceção da função objetivo. Na função objetivo agora, ao invés de maximizar o mínimo, eu minimizo o máximo. Então aquela solução anterior, ela tem custo 9, né? Porque o V2 agora é a classe mais pesada. É fácil ver que o BCPK e o min-max BCPK são equivalentes para K igual a 2, mas eles são problemas distintos para K maior que 2. Então agora vou comentar dos resultados conhecidos da literatura, mas primeiro um pouco de notação. Quando todos os vértices têm peso 1, eu vou falar que esse é o caso 1 BCPK. Então, nós sabemos que o 1 BCPK é NP difícil em grafos bipartidos, esse é um resultado de Dyer-Friis de 85. Nós temos algoritmos de aproximação, nós temos em particular uma 4/3 aproximação para o BCP2, da Klebikova em 96, e além disso nós temos alguns algoritmos de aproximação mais recentes de Shen e Bodeldorfer. Além disso, nós temos algoritmos exatos. Nós sabemos que o caso árvores é polinomial, e esse é um resultado de Purrin-Shach de 81. E nós temos algoritmos exatos baseados em programação linear inteira, e esses são os algoritmos de Matic, Izu e colaboradores. Além disso, nós temos várias heurísticas para esse problema, em particular baseadas na meta-heurística de busca em vizinhança variável e de algoritmo genético. E tem outros resultados estruturais para esse problema. Destacamos aqui o resultado para grafos K-conexo de Lovash e de Ghiori. Então, esse problema tem diversas aplicações. Eu comentei aqui de patrulhamento policial, mas ele também pode ser aplicado para processamento de imagens, análise de clusters, sistemas operacionais e etc. O nosso foco aqui é em algoritmos exatos, em especial algoritmos baseados em programação linear inteira. Ao nosso conhecimento, esses são os únicos algoritmos exatos presentes na literatura, né, que não seja o caso árvores. Então, nós temos esse algoritmo de Matic 2014 para o BCP2, nós temos esse algoritmo de Zhu e colaboradores de 2019 para o min-max BCPK.
As nossas contribuições são tantas de cunho teórico quanto prático. Pela teoria, nós propomos novas modelagens em programação linear inteira para o problema. Nós projetamos algoritmos polinomiais para separar desigualdades fortes. E nós conduzimos o primeiro estudo poliédrico para o BCPK. Pelo lado prático, nós implementamos algoritmos de branch and bound e branch and cut para as formulações. Nós conduzimos experimentos computacionais e vimos que os nossos algoritmos são muito mais eficientes do ponto de vista prático que esses outros dois algoritmos da literatura. E, por fim, nós criamos um novo benchmark de instâncias baseadas na aplicação de patrulhamento policial, que pode ser acessado por esse link. Então, agora eu vou falar da formulação de fluxo. Nós vamos criar um digrafo D a partir do grafo de entrada, onde o conjunto de vértices desse digrafo é dado pelo conjunto de vértices do meu grafo de entrada e um conjunto S. Esse conjunto S ele vai ter um vértice para cada classe. Então, aqui eu tenho um vértice S1 para a classe 1, um vértice S2 para a classe 2 e assim por diante. E aí, o conjunto de arcos desse digrafo vai ser criado como? Né? Ele vai ser criado da seguinte maneira. Para cada aresta do meu grafo de entrada, eu vou colocar dois arcos, um de ida e um de volta. E eu vou colocar arcos que saem das fontes, dos SIs aqui, para todos os vértices do meu gráfico de entrada. A minha formulação vai ter, então, variáveis binárias, y de A, que indica se o arco está ou não está na minha solução. A ideia é que com essas variáveis eu tenho arborescências para cada classe. Então, aqui, por exemplo, eu tenho arborescência para a classe 1, e aqui eu tenho uma arborescência para a classe 2. Como eu tenho uma arborescência para a classe, eu sei que a classe é conexa. Né? E aí eu vou passar fluxo pelos arcos que foram selecionados por essas variáveis. E a ideia aqui é que esse fluxo represente o peso dos vértices. Então, por exemplo, o S1 ele envia 8 de fluxo. Aqui dentro do vértice está indicado o peso dele. Então, esse vértice consome o próprio peso do fluxo, sai 7, consome 3, sai 4 e assim por diante. Nota então que o fluxo que sai da fonte ele é totalmente consumido pelos vértices que vêm em seguida. Dessa forma, o fluxo que sai da fonte ele corresponde ao peso da classe. Então, aqui a classe 1 tem peso 8 e a classe 2 tem peso 9. Então, aqui eu tenho a formulação de fluxo F, como eu disse, essas são as variáveis. A restrição 5 diz que exatamente um arco que entra num vértice do grafo de entrada deve ser selecionado e que exatamente um arco que sai de uma fonte deve ser selecionado. A restrição 3 diz que eu só posso passar fluxo por arcos que foram selecionados. A restrição 2 diz que cada vértice consome o próprio peso do fluxo. E a restrição 1 impõe uma ordenação do peso das classes. Por quê? Porque aqui do lado esquerdo eu tenho o peso da classe I, né? Eu tenho o fluxo que sai do SI. E aqui do lado direito eu tenho o fluxo que sai do SI mais 1, ou seja, o peso da classe I mais 1. Fazendo isso para ir variando de 1 até K-1, eu tenho então que W de V1 é menor ou igual que W de V2 até o W de VK. Aí na função objetiva, então, eu maximizo o W de V1. E aí então eu maximizo o peso de uma classe mais leve. Então, como eu disse, a formulação anterior ordena as classes dessa forma aqui, mas não é necessário que eu faça ordenação, né? Eu poderia criar uma variável z maior ou igual a zero e substituir aquelas restrições que fazem essa ordenação por essa restrição aqui. Então, aí quando eu maximizo o z na função objetivo, então o z acaba sendo aí o valor de uma classe mais leve. Entretanto, não parece ser uma boa ideia fazer isso, né? Por quê? Porque para qualquer permutação que eu tenha das classes na minha formulação de fluxo original, eu vou ter uma solução válida aqui para essa formulação F'. Então, eu estou, na verdade, aumentando o meu espaço de busca. Mas os experimentos computacionais mostraram que, em algumas instâncias, essa formulação F' tem um desempenho superior. Então, agora eu vou falar da formulação de Cortes, denotada aqui por C caligráfico. Essa formulação só tem variáveis binárias, que são x de VI, que indicam se o vértice V pertence ou não à classe I. A restrição 9 diz, então, que um vértice pertence no máximo a uma classe, e a restrição 8, de novo, ordena as classes pelos pesos. Aqui eu tenho o peso da classe I, e aqui do lado direito eu tenho o peso da classe I mais 1. Então, aqui na função objetiva eu tenho o peso da classe 1, então eu estou maximizando o peso de uma classe mais leve. A restrição 10 ela é um pouco mais complexa, então eu tenho um slide separado para ela. Então aqui eu tenho a restrição 10 e primeiro vamos olhar para esse gama de UV. Gama de UV denota a coleção de todos os separadores minimais de U e V no meu grafo G, o que significa que se S pertence à gama de UV, então quando eu tiro o conjunto de vértices de S do meu grafo de entrada G, U e V pertencem a componentes distintas, o que significa que se U está na classe I e V está na classe I, necessariamente deve existir um vértice Z dentro de S que também vai estar na classe I, porque a classe I tem que ser conexa. E é exatamente isso que essa restrição diz. Ela diz que se x de UI é igual a 1 e x de VI é igual a 1, deve existir um Z dentro de S, tal que x de ZI também seja igual a 1.
Nota que pode existir um número exponencial de separadores minimais de U e V no meu grafo. Portanto, pode existir um número exponencial de desigualdades desse tipo. Dessa forma, nós tratamos essas desigualdades com métodos planos de corte e implementamos aí um algoritmo branch and cut para essa formulação de cortes. Na dissertação, nós mostramos que essas desigualdades podem ser separadas em tempo polinomial com o algoritmo de fluxo máximo e corte mínimo. Agora eu vou mostrar como nós podemos fortalecer essas desigualdades. Vamos primeiro olhar para esse histograma aqui. Aqui eu tenho VJ, né, a classe VJ, e aqui o peso da classe, o W de VJ. Aqui então eu tenho o W de VJ mais 1 e assim por diante. Qual que é o valor dessa área achurada? Né? O valor dessa área achurada é base vezes altura. A base é K menos J mais 1 e a altura é W de VJ. E com certeza essa área achurada aqui é menor ou igual que o peso total do meu gráfico, que é o Wzão. Então, eu tenho esse limitante superior aqui para o peso da classe VJ. Isso significa que, para um determinado vértice Z dentro de S, se o caminho mínimo que junta U, Z e V, ele já tem um peso superior a esse limitante, então eu sei que Z não pode ser utilizado para conectar U com V. E é exatamente isso que nós exploramos nessa proposição. Essa proposição constrói esse conjunto L, que é feito dos vértices Z satisfazendo essa propriedade, e nós removemos de S esse conjunto L. Agora eu vou mostrar outra desigualdade válida para esse problema, dessa vez baseada no trabalho de Aragão e Uchoa, mas na dissertação nós propomos uma generalização. Eu vou supor agora que o grafo de entrada seja planar e esse pontilhado aqui denota a fronteira da face externa. Suponha que S1, S2, T1 e T2 são vértices que aparecem nessa ordem na face externa. Então, se S1 e T1 pertencem à classe I, S2 e T2 não podem pertencer à classe J, porque caso pertencessem, haveria um cruzamento de arestas. E não pode haver cruzamento de arestas em grafo planar. Então a desigualdade 13 é válida, né? Porque essa soma aqui não pode ser 4. Então, dada uma face F, nós desenvolvemos um algoritmo de programação dinâmica que separa essa desigualdade 13 em complexidade O de FK². Então, alguns detalhes adicionais do nosso algoritmo de branch and cut, como eu disse, nós temos algoritmos polinomiais para separar as desigualdades de cruz e de conectividade. Além disso, por causa daquele limitante superior para o peso de uma classe, essa desigualdade é válida, e eu posso interpretar esse lado direito aqui como se fosse, por exemplo, a capacidade de uma mochila, né? Na verdade, essa desigualdade eu posso interpretar como uma mochila. Isso significa que eu posso reaproveitar os resultados para o problema da mochila no meu problema. Em particular, nós utilizamos as heurísticas implementadas por Volter para separar as desigualdades de cobertura, que são válidas para o problema da mochila. Além disso, em cada nó da árvore de branch and bound, eu posso fazer um pré-processamento que reduz o domínio de algumas variáveis. Isso é chamado na literatura de domain propagation. E nós implementamos aí uma rotina de domain propagation para o nosso problema. Agora eu vou falar brevemente do estudo poliédrico que nós conduzimos para essa formulação de cortes. Aqui eu tenho a formulação de cortes, nota que eu não tenho mais o W, porque eu estou assumindo que todos os vértices têm peso 1. Para o politopo associado a essa formulação, nós mostramos que esse politopo tem dimensão plena, que x de vi maior ou igual a zero define uma faceta, lembrando que se a desigualdade define faceta, em certo sentido, significa que essa desigualdade é o mais forte possível. Então, nós demonstramos matematicamente que essa desigualdade é o mais forte possível. A mesma coisa para a desigualdade 9, e nós estabelecemos condições necessárias e suficientes para que a desigualdade 10 defina uma faceta. Agora eu vou falar da formulação C', que ela é da mesma fórmula que a formulação F' obtida adicionando aquela variável Z, a formulação C' também. A gente adicionou aqui essa variável Z e eu fiz que Z seja menor ou igual que o peso de qualquer uma das classes. Nota que agora eu tenho peso nos meus vértices, né? Não é peso 1 para todos os vértices. Para o politopo associado a essa formulação C', nós mostramos que o politopo P bar tem dimensão plena, x de v maior ou igual a zero define uma faceta, essa desigualdade define uma faceta, e as desigualdades de conectividade sempre definem facetas de P bar. Além disso, nós estabelecemos condições necessárias e suficientes para que a desigualdade de cruz defina uma faceta do P bar. Agora eu vou falar dos experimentos computacionais. O código foi escrito em C++, utilizando a biblioteca de grafos Lemon. As formulações de fluxo foram implementadas com o Gurobi e a formulação de cortes com o Skip e o Gurobi. Além disso, o tempo limite foi de 1800 segundos, ou seja, meia hora. Nós utilizamos grades e grafos conexos aleatórios como instâncias, porque foram essas instâncias utilizadas na literatura.
Os pesos atribuídos são inteiros sorteados uniformemente dos intervalos de 1 a 100, de 1 a 500 e de 1000 a 5000. E para cada tipo de grafo nós geramos 10 instâncias e reportamos a média. Aqui eu tenho um histograma com o desempenho dos algoritmos, né, para K igual a 2. GG aqui indica que essas são grades, essa aqui é a altura da grade, essa é a largura da grade. Aqui do lado direito eu tenho uma legenda, né, então essa é a formulação de cortes, essa é a formulação de cortes com a desigualdade de Cruz, essa é com a variável Z, aí a formulação de fluxo, o fluxo com a variável Z, Mata e Tizu, que são as duas formulações da literatura. Nós implementamos o algoritmo de Branch-and-Bound para essas duas formulações, para garantir que as comparações aqui sejam todas na mesma máquina. Nota que os nossos melhores algoritmos são muito mais eficientes que os algoritmos da literatura, em especial porque o eixo y aqui está em escala logarítmica. Nota que os algoritmos da literatura eles não foram capazes de resolver nenhuma instância de grades 15 por 15, enquanto os nossos melhores algoritmos foram capazes de resolver todas essas instâncias. Além disso, a adição da desigualdade de Cruz melhorou bastante o desempenho da formulação de cortes. Então, como nós resolvemos todas aquelas grades, nós criamos grades maiores. E aí nós conseguimos resolver até grades com 210 por 210 vértices. O que significa que, como o estado da arte antes só conseguia resolver até grades 10 por 10, nós resolvemos grades com 400 vezes mais vértices que as maiores grades que eram resolvidas pelo estado da arte. Aqui, então, eu tenho instâncias de grafos conexos aleatórios, random, né? Aqui 200 é o número de vértices e 300 é o número de arestas. Novamente, os nossos algoritmos são mais eficientes que os algoritmos da literatura. E aqui são grafos conexos maiores, né, com 1000 vértices, e esse aqui é o número de arestas. Aí nós variamos a densidade e vimos que, conforme a densidade aumenta, a formação de cortes começa a ter um desempenho superior. Então agora eu vou falar das instâncias reais que nós geramos. Então, utilizando o OpenStreetMap e a biblioteca de Python SMNX, nós geramos grafos a partir dos mapas de algumas regiões geográficas. Utilizando o Socrato Open API, eu consegui os dados dos crimes na cidade de Chicago, Los Angeles e Nova York. E nós conseguimos dados para Campinas a partir do site do Departamento de Segurança Pública de São Paulo. Então aqui eu tenho um mapa da Unicamp, aí eu gerei um grafo a partir desse mapa, e aí eu plotei os crimes em cima. Aí, então esses pontos vermelhos indicam o crime e essas bolas ao redor indicam a influência desse crime na região. Aí agora, então, eu tenho a minha instância, né? O raio do vértice aqui é proporcional ao peso e o peso é proporcional à soma das influências em cima desse vértice. Da mesma forma aqui, eu tenho uma instância para Chicago e essas são todas as instâncias que nós geramos com esse processo. Só as formulações de fluxo foram capazes de resolver essas instâncias, né? Ou seja, as formulações da literatura, né, não foram capazes de resolver nenhuma dessas instâncias. Nota que para K igual a 2 e para K igual a 3 nós resolvemos todas as instâncias dentro do tempo limite, mas conforme o valor de K foi aumentando, o problema foi ficando mais difícil. Então, conclusão, nós propomos novas formulações para o BCPK, nós mostramos novas desigualdades para a formulação baseada em cortes e rotinas de separação em tempo polinomial. Os nossos algoritmos são mais eficientes que as outras abordagens exatas para esse problema. Em particular, nós conseguimos resolver grades com 400 vezes mais vértices que as maiores grades que eram resolvidos pelo estado da arte, que era o algoritmo de Zhu e colaboradores. Além disso, nós mostramos resultados poliédricos baseados na formulação de corte e, ao nosso conhecimento, esses são os primeiros resultados dessa natureza para esse problema. Lembrando que isso significa, então, que nós demonstramos matematicamente que algumas das desigualdades são o mais forte possíveis. E os trabalhos futuros aqui, acho que é considerar o que fazer quando o valor de K é maior, né? Porque nós vimos que as nossas abordagens não são tão eficientes nesse caso, e talvez então seja interessante considerar abordagens por geração de colunas. Aqui são as publicações resultantes desse trabalho. A primeira foi numa conferência, o International Symposium on Combinatorial Optimization, e a segunda numa revista, o European Journal of Operational Research. Além disso, nós estamos atualmente preparando um artigo com os nossos resultados poliédricos. Muito obrigado pelo seu tempo, eu agradeço à família, amigos e professores e ao CNPq e à Bolsa Número. Aqui estão as referências e muito obrigado.